Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre utopia e economia no século XXI. Pessoal, na nossa última aula, inclusive, qualquer coisa você volta lá se você tiver alguma dúvida, nós paramos exatamente nesse slide, onde nós comparamos os tipos de Estado que se configuraram do século XVI até o século XX. E a discussão nessa aula é justamente para a gente tentar entender como no século XXI está organizado as contribuições da economia. Na última aula que nós paramos nossa aula, eu ainda coloquei para vocês o seguinte, assim, ó, dá para falar que o Brasil é um país neoliberal? É um país de estado de bem-estar social? Cara, nós temos traços de bem-estar social, nós temos traços de neoliberalismo. Por exemplo, a gente vê a PEC do gasto. Não vai poder gastar mais do que isso. Esse é um traço completamente neoliberal. Mas quando você vê o SUS, por exemplo, atuando, você tem traços de estado de bem-estar social. E aí nós podemos até passar pela história do Brasil, porque o Brasil não teve um governo só, 37, 64, e ver traços de totalitarismo, lá com Vargas em 37, ver traços de ditadura e outros elementos que fazem com que a gente não rotule o Brasil. Ah, o Brasil tem uma tradição assim. Ah, o Brasil tem uma tradição assada. Tudo bem? Então, da onde que eu vou partir? Nós vamos partir, pessoas, dessa constatação que nós fizemos na nossa última aula, no final da nossa última aula, para a gente tentar entender como é que, e aí, professor, e o século XXI? Qual é que é desse século XXI e o que é que se espera de uma economia inteligente, moderna, depois de toda a contribuição do marxismo, da escola austríaca, de como é que hoje a economia se organiza? E aí, pessoas, eu preciso resgatar que na história do pensamento ocidental, principalmente lá no final do século XIX, várias propostas apareceram ao lado de várias teorias da conspiração. Então assim, sabe aquela coisa de usar a estrutura do inimigo para poder implantar as suas ideias? Não é anormal e não é incomum, nós vemos várias vezes na história do Ocidente, que podemos dizer assim, houveram essas tentativas. Dentre elas, aquelas que ficou conhecido como socialismo fabiano. Professor, o que é o socialismo fabiano? A Sociedade Fabiana nasce em 1884, ou seja, um ano depois do Marx ter morrido. Ai meu Deus! E o socialismo fabiano, pessoas, acabou fazendo com que a inspiração dessa implantação de um Estado mais justo, de um Estado mais, sei lá, igualitário e tudo mais, viesse não por revolução armada. A experiência, pessoas, que em 1884 você teve a experiência da Comuna de Paris em 71. Então essas experiências mais violentas, vou dizer assim, tudo bem que teve 17 depois para poder questionar. Mas o que esses caras entendiam? Não vamos pegar em armas, nós não vamos ir para o confronto, nós vamos agir de maneira como Fabiano Máximos agia lá na Roma Antiga. Fabiano Máximos era considerado era um general, considerado um dos maiores estrategistas de guerra. E qual que era a estratégia dele, ao não abrir esse professor? A estratégia dele, pessoas, passava pelo simples fato de que, para o máximo, as pessoas, ao invés de eu atacar, eu espero meu inimigo chegar. E ao esperar meu inimigo chegar, ele que cansa. Vamos declarar guerra? Vamos? Então a gente espera. Por quê? No deslocamento do meu inimigo até mim, ele cansa, ele gasta os seus recursos, ele perde soldados, então quando ele chega aqui, ele já chega mais debilitado. Agora eu consigo atuar de maneira mais drástica. Cara, se você parar pra pensar, o socialismo fabiano é exatamente isso, ó. Deixa o capitalismo agir. Lembra que nós falamos das crises constantes? Deixa o capitalismo agir. O capitalismo age, e aí, professor? Pimba! Quando o capitalismo aparece de maneira fraca, em determinado momento de crise. É neste momento de crise que a gente faz o quê? Implanta ideais socialistas. Direitos dos trabalhadores, facilita a vida do trabalhador, distribui e faz as riquezas serem distribuídas. Tudo bem? Você deve estar olhando para essa estratégia, deve estar olhando, por exemplo, para o Keynes e falar assim, e o Keynes recebeu essa acusação, vou chamar assim, de que ele era um socialista fabiano. Porque, veja, Keynes, você está querendo aproveitar da crise do capitalismo para poder implantar as ideias socialistas. O Olavo de Carvalho adora chamar o Barack Obama de socialista fabiano. Fernando Henrique Cardoso de socialista fabiano. Então, para esses caras, tudo é socialista fabiano. Por quê? Porque eles estão usando a estrutura da máquina capitalista para poder tentar fazer valer seus ideais socialistas. Deu para entender, pessoas? É basicamente isso.
Tanto é que a tartaruga, ela é o símbolo do socialismo fabiano. Só que pessoas, falar que isso se movimenta ou se estabelece como um modelo econômico é meio que forçar um pouco a barra. Mas é você com uma estratégia. Olha, a gente vai fazendo de maneira bastante pontuada as nossas revoluções. Tudo bem? Paralelo a isso, pessoas, mais para o século XX, a gente tem algumas teorias que estão na moda, estão na roda aí, tá? Que são a estabelecendo do anarquismo. A gente já falou do anarquismo aqui no canal, volta na aula de anarquismo qualquer coisa. Só que a anarquia, pessoas, é basicamente o sentido, ausência de poder. Um anarquista à la Proudhon, um anarquista à la Bakunin, ele não se filia a candidato a partido político. Ele não se filia ao partido político, ao sindicato, ele não paga impostos, quando ele puder ele não paga, porque o que ele quer é ver a estrutura da sociedade cair. Uma vez essa estrutura caindo, o que acontece? O indivíduo agora pode ver o Estado se desfalecer na frente dele, e aí vai lá e implanta a revolução anarquista. Só que para o anarcossindicalismo, você tem como se organizar antes. Porque veja, lembra que para o anarquismo é o seguinte, ó, a hora que o Estado como é que a gente vai se organizar se não tem Estado? Por comunas produtivas. Uma comuna é uma unidade produtiva que basicamente assim, ó, tem uma comuna de arroz, uma comuna de comida, uma comuna de roupa, uma comuna de sapato. Cada uma vai produzir, mas ao invés de produzir para um ramo ou para uma população limitada, produz para todo mundo. E aí a gente troca essas informações. No anarcossindicalismo, a estrutura do sindicato é essa organização anterior ao anarquismo. Então, quando a gente derrubar o Estado, tá lá os anarquistas nos sindicatos, prontos para poder fazer valer as comunas. Tudo bem? O anarcocapitalismo é tentar pegar o máximo da liberdade do anarquismo e o máximo da proteção da propriedade privada do capitalismo. Anarcocapitalismo, ou seja, você tem a ausência do Estado, ao mesmo tempo que você garante os direitos naturais, dentre eles a propriedade privada, que é uma principal deles. Ok? Eles se consideram libertários, porque eles não querem os modelos liberais toscos, segundo eles, não querem os modelos marxistas toscos, eles querem o máximo de liberdade e o máximo de propriedade privada. E isso só vai funcionar sem a ausência do Estado, porque o Estado, o imposto é roubo, né? Então o Estado, ele nunca vai favorecer a liberdade total. E o Marx também fala isso, que ódio de Estado, né? O Estado também nunca vai prevalecer frente aos interesses dos trabalhadores. Pelo contrário, né? Vai atender os direitos do burguês. Mas, de uma maneira ou de outra, pessoas, o anarcocapitalismo acredita que diminuindo o Estado, diminuindo. Por isso que às vezes a gente confunde os anarquistas com neoliberais. Por que a gente acha que eles são neoliberais, professor? Porque parece, a sensação que se dá é que eles querem diminuir o Estado até encolhê-lo e até diminuí-lo. Exato, derreter ele. É mais ou menos essa ideia. Tudo bem? Só que aí, pessoas, tirando assim essas teorias da conspiração, tirando essas utopias que aparecem, pequenas, o que é que de fato acontece? O que é que dá prêmio Nobel? Vamos lá falar de prêmio Nobel? O que é de fato que acontece às 7 horas da manhã na segunda-feira que você tem que trabalhar? Teoria do desenvolvimento é uma teoria surgida com a lei do desenvolvimento desigual e combinado do Trotsky. Esse cara aqui, ó, tem a série na Netflix, uma coisa você assiste lá do Trotsky. O que o Trotsky entende é o seguinte, pessoas, é uma teoria, é um consenso. A teoria do subdesenvolvimento, a teoria do desenvolvimento, é entender que subdesenvolvimento e desenvolvimento atuam junto, que é a premissa do capitalismo. Se tem gente muito, muito, muito rica, é porque tem gente muito, muito pobre, ou muita gente pobre. Ok? Olha essa foto aqui do lado. Essa foto fala exatamente sobre isso. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, ó, como você tem todo um condomínio de luxo do lado de uma favela. Olha que a favela. Deixa eu virar pra cá pra favela aparecer. Do lado da favela. Tá vendo? Essa aqui é a favela. Eu não sei se você entendeu, pessoas. Se tem... A teoria do subdesenvolvimento acredita o seguinte, ó. Quanto mais rica for a parte rica de uma sociedade, mais pobre será a parte pobre dessa sociedade. Ou maior será a parte pobre dessa sociedade. Porque não tem como todo mundo ganhar na Mega Sena e ser milionário. Não tem como todo mundo ser bilionário. Porque se temos bilionários é porque temos muita gente pobre. Ok? E essa justificativa do Trotsky não é que para aceitar isso, é por conta disso que ele acha que tem que ter revolução. Porque de outro jeito a gente sempre vai se reorganizar dessa forma. Alguém tendo mais, alguém tendo menos. Tudo bem? E isso, pessoas, passou pela América, vamos falar de América agora, né? Passou por vários autores da América Latina que fizeram com que a gente refletisse. Por que a América Latina? Porque a gente é um país subdesenvolvido. E que fizesse como que a gente sai desse subdesenvolvimento. Porque a princípio parece uma falta de culpa. Falta não, né? Parece uma culpa do país subdesenvolvido. Você não desenvolveu, e aí por isso que você está assim. Não. E a princípio a gente entendia o subdesenvolvimento como uma fase da economia.
Ou seja, todo mundo começa pobre até chegar rico. Todo rico um dia foi pobre. O que é uma mentira, pessoas. Por quê, professor? Porque vamos falar de uma pessoa. Se a família dela é rica, ela herda uma herança milionária. Agora, num país rico, vamos dizer assim, num país que a gente pode chamar de desenvolvido, ele sempre foi subdesenvolvido? Todo país desenvolvido foi subdesenvolvido? Não. O que é que tem a ver, pessoas? Que é o que o Celso Furtado chama de processo histórico. O desenvolvimento não é uma etapa econômica. O desenvolvimento é um processo histórico. Olha para a Europa, pessoas. A Europa teve colonização? A Europa foi colonizadora. Ao mesmo tempo que nós, aqui no Brasil, nós não tivemos feudalismo, renascimento comercial e urbano. Nós não tivemos cruzadas. Então, tudo isso, pessoas, influencia na formação histórica da econômica do país. Tudo bem? Superado isso, o que é que Raul Prebisch, argentino, que foi presidente da CEPAL, da América Latina, o Centro de Economia da América Latina. Então, o CEPAL, o Raul Prebisch, ele fala exatamente isso. Ó, gente, a gente precisa... Primeiro que ele mudou a terminologia. Eu não sei que idade você tem, mas eu tenho idade quando na terceira série a professora de geografia falava de desenvolvimento, ela falava primeiro ela falava país de primeiro mundo e terceiro mundo. Depois ela falava país desenvolvido e subdesenvolvido. Hoje a gente fala país central e país periférico. Professor, o que é o país central e o que é o país periférico? O país central, pessoas, é o país que tem tecnologia. O país periférico é aquele que basicamente manda manufatura manda produto para poder ser manufaturado ou industrializado. Industrializado é o país emergente, né? BRICS, são 5, né? BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tudo bem? Maravilha. Qual a ideia do Prebisch? Bom, vamos levar o país rico para o país pobre. Abre as portas. O país periférico abre as portas para o país central. O país central chega com as suas multinacionais e injeta a tecnologia ali. É o jeito mais rápido de fazer o país subdesenvolvido e desenvolver. Prebisch estava errado, vai dizer Celso Furtado. Por quê? Porque não dá certo. Pequeno, você bota uma multinacional no seu país. Pessoas, uma empresa só vai para um lugar. Isso vale para as eleições municipais. Uma empresa só vai para um lugar se ela tiver a garantia que ela vai ter lucro. Por que raios, cargas d'água, você é um empresário, por que cargas d'água você sairia de onde você está para ir para outro lugar? É porque vai ter benefícios naquele outro lugar para você. Ah, professor, mas a gente fala sempre aqui na minha cidadezinha, não, temos que trazer empresa de fora. Queridão, você vai trazer empresa de fora, você vai alimentar capital externo. Ninguém vai ir para a sua cidade se você não tiver condições de dar a ele lucro. Meu Deus, isso chama capitalismo. Então o Celso Furtado fala, para, Celso Furtado agora, para. Não adianta. Você vai inflar o crescimento, mas não vai inflar o desenvolvimento. Crescimento é produção, desenvolvimento é distribuição. É o reflexo disso. Uma empresa ela vai dar emprego, mas ela não vai arrecadar impostos. Essa multinacional ela vai dar emprego, mas ela vai pegar todo o lucro que ela tem e vai mandar para outro lugar. Ela não investe ali. Então, o que o Celso Furtado vai propor? O Estado precisa estar no planejamento econômico. E, cara, isso está difícil de tirar desde do Keynes. Não porque Keynes estivesse certo, mas porque, de alguma forma, o Estado precisa estar lá porque... Aí vem a teoria do Fernando Henrique Cardoso. Eu estou misturando os dois já para você entender. Fernando Henrique Cardoso eu não vou falar dele enquanto presidente, porque senão, minha nossa. Mas eu vou falar dele enquanto sociólogo. O Fernando Henrique Cardoso foi orientado por Florestan Fernandes. E o que ele entende? Capitalismo dependente. A nossa elite nacional é uma elite que depende da elite internacional. O que o Fernando Henrique Cardoso chegou à conclusão? Escolhas econômicas nunca são neutras. Não, professor, não é número. Ok? Não é igual a escola austríaca tinha dito, você compra se você quiser. Não. Para Fernando Henrique Cardoso, pessoas, você precisa, as escolhas econômicas tomadas por um determinado governo influenciam a elite local, a elite internacional e os movimentos sociais. É desse amálgama que saem as decisões econômicas. Nós temos um projeto de lei de R$200 para auxílio emergencial. Vai Congresso, vai pressão, não sei o que tem, vai para 600. Não, vai 600 então. É isso, cara. Não vamos tirar. Não vai não. Então nós vamos só diminuir. É isso. Então, volto na questão da participação no planejamento econômico. Um governo ele precisa estar presente no planejamento econômico, porque senão os interesses que vão prevalecer são os interesses privados, do capital privado. E a população, e o cidadão, então ele precisa estar lá. Desenvolver base industrial própria. Ampliação tecnológica para fazer indústria local. Gente,
mais compensa ter 30 empresinhas pequenas numa cidade com 2 funcionários cada, do que ter uma empresa com 60. Por que, professor? Porque é muito mais fácil, além de ser menos burocratizado, você dar o apoio, é muito mais fácil, é muito mais difícil eles quebrarem. Porque a estrutura é menor. E aí alimenta o mesmo número de famílias. Você arrecada impostos menores, mas distribuídos. Você faz o capital ficar ali. Porque aquele morador local vai investir ali, vai comprar a casa dele ali, vai comprar o carro dele ali. O cara, dono da multinacional, não vai pegar aquele capital de lucro e vai levar para fora. Entende, pessoas? Senhor, mas e aí o que faz com a tecnologia? A tecnologia reversa, cara. Pega lá um elemento, pega lá uma substância, pega um fármaco, decompõe ele, decanta ele, e aí você entende a tecnologia reversa. E aí você faz uma tecnologia mais barata. Não foi o que a USP fez com respirador? Pega o respirador então, vai agora, desmonta, filho! Vamos desmontando e vendo que tecnologia tem aqui. Ah, entendeu? Precisamos do negócio fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, agora faz isso nacional. Não tem decisão econômica neutra. Se eu opto comprar por não sei quantos mil reais e não desenvolver aqui, é uma escolha. É uma escolha econômica. E esse tipo de escolha, pessoas, é motivação de prêmio Nobel. Vamos olhar um pouquinho dos prêmios Nobel? São assuntos, pessoas, agora eu vou dar uma passeada nos prêmios Nobel, dos anos 70 até os anos 2019. Por que anos 70, professor? Porque foi o ano do neoliberalismo. Não é à toa que Hayek e Friedman ganharam o prêmio Nobel. Ah, professor, o prêmio Nobel é de marxistas. Tô vendo, ó. Friedrich Hayek e o Milton Friedman. Com certeza são pessoas. Eles ganharam o prêmio Nobel pelos trabalhos que eles fizeram. Mas nos anos 90, a Amartya Sen, indiano, e é incrível como os indianos ganham... Oh, meu Deus do céu, ganham o prêmio Nobel. Ele já fala assim, não, pera, a gente precisa pensar na economia de bem-estar. Numa economia que invista no bem-estar do país desenvolvido. Educação, saúde, então já começa a mudar o mindset. Richard Taylor, em 2017, Contribuições da Economia Comportamental. O que te faz comprar? A sua bolha de algoritmos das redes sociais te levam a comprar o quê? Entende isso? Em 2018, pessoas, mudanças climáticas, pessoas, não tem como, é uma questão técnica, não é ideológica da Greta, é uma questão técnica, a questão ambiental. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai perder dinheiro. Selo ambiental dá dinheiro para a produtora agrícola. É simples. Integrar a mudança climática na análise econômica e integrar inovações tecnológicas também não dá, pessoas. A gente tem uma bolha de inteligência, vamos aproveitar esse Black Mirror, né, gente, para poder ganhar dinheiro e bote as máquinas para trabalhar. Não é ruim, mas as máquinas não podem substituir o ser humano na sua renda. Ai, professor, mas se a máquina está aumentando, bote ela para trabalhar e diminua o trabalho, o salário, a jornada de trabalho do trabalhador. Ok? E a máquina que trabalhe. Polêmico agora que eu falei, a gente vai discutir isso aí depois. E para concluir, em 2019, pessoas, abordagem experimental para aliviar a pobreza global. Pessoas, a questão da desigualdade é uma questão estrutural, uma questão internacional, global, que todo mundo está discutindo. Não é à toa que foi tema do Prêmio Nobel de 2019. Ok? Hoje, passa e esvazia todas as ideologias. A gente precisa discutir a desigualdade e a distribuição e concentração de renda, não só num determinado país, mas no mundo todo. Tudo bem? Espero te ver por aí. Beijo no seu coração. Até mais.